No caos de um mercado cheio, entre gritos, negociações e animais destinados ao abandono, um potro magro e trêmulo aguardava seu destino. Era apenas uma sombra do que poderia ter sido, um reflexo da crueldade e da indiferença. Seu dono, seu Zacarias, o havia descartado sem o menor remorso. Venda-o para a melhor oferta, nem que seja por algumas moedas. Este animal não serve para nada. Foi com essas palavras que começou a história de um milagre inesperado, de como um homem simples viu valor onde outros enxergavam apenas ruína e transformou o destino de um ser. Tudo começou na opulenta, mas fria fazenda de seu Zacarias, um homem cuja ambição superava qualquer vestígio de compaixão. Conhecido por sua brutalidade e sua obsessão em criar campeões, Zacarias caminhava pelos estábulos, observando os animais como se fossem meros objetos. Sua última aposta havia sido uma égua de linhagem nobre, da qual esperava obter outro que lhe trouxesse glória e fortuna. No entanto, quando finalmente nasceu o pequeno equino, ele não atendeu às suas expectativas. Era pequeno, fraco, com patas que pareciam incapazes de sustentá-lo. Isso é uma perda de tempo, disse ele com desdém. Sem hesitar, ordenou que o levassem ao mercado e o vendessem pelo que pudessem conseguir. Enquanto isso, nos campos próximos, seu Fredericksen, um camponês idoso com um coração bondoso, terminava sua jornada diária. Sua vida era simples, mas cheia de significado. Embora não tivesse grandes riquezas, sua fazenda estava cheia de vida graças ao seu cuidado e dedicação aos animais que o acompanhavam. Naquela manhã, uma intuição o levou ao mercado. Não era comum que ele comprasse animais ali, mas algo o impulsionou a caminhar entre as barracas lotadas de gente. No meio do burburinho, seus olhos pousaram no potro. Ele estava amarrado em um canto, magro, com a cabeça baixa. Mas havia algo nele que prendeu a atenção de Frederiksen. Talvez fosse o leve brilho em seus olhos ou um pressentimento que ele não podia ignorar. Sem pensar muito, Frederiksen se aproximou do vendedor. Quanto pedem por este? O que oferecer está bom. Ele é mais um estorvo do que qualquer outra coisa. Frederiksen tirou do bolso algumas poucas moedas que carregava, e o negócio foi fechado. Ninguém no mercado percebeu, mas aquele foi o início de algo que mudaria não apenas a vida do potro, mas também a de todos ao seu redor. Com passos lentos, Frederiksen levou o potro até sua fazenda. No caminho, notou cada sinal de negligência. As costelas marcadas, as pernas trêmulas, as feridas na pele. Vou te chamar de Cometa, disse suavemente, porque, embora agora pareça fraco, um dia mostrarás a força que tens dentro de ti. A fazenda de Frederiksen era modesta, mas cheia de calor humano. Ele preparou um pequeno estábulo confortável e limpo para Cometa. Ofereceu-lhe água fresca e feno macio, e o observou devorar a comida como se não comesse há dias. Nas semanas seguintes, cada amanhecer trazia um novo ritual. Frederiksen dedicava horas a cuidar de Cometa, limpando suas feridas, massageando seus músculos rígidos e, acima de tudo, falando com ele com paciência infinita. Embora no início o potro mal conseguisse se manter de pé, pouco a pouco começou a demonstrar sinais de melhora. Foi um processo lento e cheio de desafios. Algumas noites, Frederiksen se perguntava se estava fazendo a coisa certa, se conseguiria salvar o potro. Mas toda vez que olhava em seus olhos, sabia que não podia desistir. Cometa, embora fraco, tinha uma chama de vida que se recusava a se apagar. Um dia, enquanto Frederiksen o guiava pelo campo, algo inesperado aconteceu. Cometa deu seus primeiros passos firmes, depois trotou, e finalmente, como se tivesse guardado todas as suas forças para aquele momento, correu. Não foi uma corrida rápida nem elegante, mas foi o suficiente para fazer Frederiksen chorar.
Eu sabia que tinhas isso. Dentro de ti, disse, enquanto o vento brincava com seus cabelos e o sol iluminava o potro. Aquele momento marcou o verdadeiro início de sua transformação. Ao longe, os rumores sobre o que Frederiksen estava conseguindo com Cometa chegaram aos ouvidos de Zacarias. O quê? Aquele velho louco conseguiu fazer o potro correr? Impossível! Mas a curiosidade o invadiu. E se ele estivesse errado? E se aquele animal que desprezara tivesse, na verdade, potencial? Em sua mente, Zacarias começou a planejar como poderia recuperar o que havia perdido, sem se importar com quem precisaria atropelar no processo. Enquanto isso, Frederiksen continuava trabalhando com Cometa. Não lhe interessavam os rumores, nem as zombarias que alguns faziam às suas costas. Para ele, aquele potro representava muito mais do que uma simples vitória pessoal. Era uma prova de que a dedicação, o amor e a fé podiam mudar qualquer destino. O que ele não sabia era que as sombras da ambição de Zacarias estavam começando a se aproximar deles. O amanhecer despontava sobre a propriedade de seu Frederiksen, iluminando os campos, onde Cometa galopava com uma energia renovada. Suas patas, que antes vacilavam ao sustentar seu próprio peso, agora se moviam com vigor e decisão. Frederiksen acompanhava cada um de seus progressos com uma mistura de orgulho e admiração. O que havia começado como um gesto de compaixão agora estava se transformando em um propósito de vida. Cometa não era apenas um cavalo. Era a prova viva de que até os mais esquecidos podiam renascer com dedicação. Os dias na fazenda seguiam um ritmo constante. Trabalhava desde o alvorecer, cuidando de suas plantações e dos poucos animais que possuía, mas sempre encontrava tempo para treinar Cometa. No início, eram apenas exercícios simples, pequenos passeios pelo campo para fortalecer suas patas e ensiná-lo a confiar no ambiente ao seu redor. Contudo, a cada dia que passava, o potro demonstrava uma resistência inesperada. Seus movimentos tornavam-se mais suaves, sua postura mais firme, e uma faísca de confiança começava a brilhar em seus olhos. Os primeiros sinais de mudança não passaram despercebidos pela comunidade. Alguns vizinhos curiosos começaram a parar perto dos campos para observar Frederiksen e seu potro. Esse é o cavalo que ele adquiriu no mercado? Parece outro animal, comentavam em murmúrios. O que antes era visto como uma excentricidade do velho lavrador começava agora a despertar admiração, ainda que acompanhada por um leve ceticismo. Enquanto isso, na propriedade de seu Zacarias, os rumores chegavam como uma brisa incômoda. Acostumado a ter controle sobre tudo ao seu redor, ele não podia ignorar as histórias sobre o potro que havia desprezado. Dizem que aquele velho está treinando-o para competir. Como pode ser? Esse animal não valia nem as moedas que me deram por ele. Apesar de tentar rir da situação, uma semente de preocupação começou a crescer dentro dele. Se Frederiksen conseguisse o impossível, seria um golpe direto no meu orgulho e na minha reputação. O velho camponês, alheio às intrigas de Zacarias, continuava focado em seu trabalho. Sabia que Cometa ainda tinha um longo caminho pela frente, mas cada pequeno progresso reforçava sua determinação. Certa tarde, decidiu levar o potro para um evento local, uma pequena corrida amistosa organizada pelos vizinhos. Não se tratava de vencer, mas de mostrar o quanto havia progredido. Frederiksen sabia que Cometa ainda não estava pronto para competir seriamente, mas queria que o animal sentisse a emoção do ambiente e aprendesse a lidar com a pressão. A chegada de Frederiksen e Cometa ao evento foi recebida com surpresa. Alguns o olhavam com curiosidade, outros com descrença, mas ninguém podia negar que o potro, agora com uma pelagem brilhante e músculos visíveis, parecia completamente diferente do esqueleto trêmulo que saíra do mercado. É incrível o que ele conseguiu, comentou um vizinho. No entanto, nem todos os comentários eram positivos.
Alguns ainda o viam como uma causa perdida. Esse cavalo nunca será um campeão, murmuravam alguns em voz baixa. Quando a pequena corrida começou, Cometa não foi o mais rápido nem o mais forte, mas correu com determinação. Cada passo parecia um lembrete de até onde havia chegado. Embora não tenha vencido, seu desempenho foi suficiente para que os presentes começassem a mudar sua percepção. Frederiksen, por sua vez, não poderia estar mais orgulhoso. Sabia que a verdadeira vitória não estava no resultado daquela corrida, mas na jornada que haviam compartilhado até ali. No entanto, a participação de Cometa logo chegou aos ouvidos de Zacarias, e com ela, uma mistura de raiva e cobiça. Esse cavalo deveria estar aqui na minha fazenda. Se aquele velho camponês conseguiu tanto, eu poderia transformá-lo em um verdadeiro campeão? A decisão estava tomada. Zacarias planejava recuperar o que considerava ser dele, a qualquer custo. Dias depois, Frederiksen recebeu uma visita inesperada. Zacarias apareceu em sua fazenda montado em um cavalo imponente e acompanhado por 2 de seus empregados. Vim fazer uma proposta, disse com seu tom habitual de superioridade. Quero comprar esse potro. Pagarei muito mais do que custou a você. Frederiksen o olhou com calma, mas sua resposta foi firme. Cometa não está à venda. Apenas um cavalo é parte da minha família. A recusa enfureceu Zacarias. Acostumado a sempre conseguir o que queria, ele não podia aceitar que um humilde camponês o desafiasse. Pense bem, velho. Essa quantia de dinheiro poderia mudar sua vida. Mas Frederiksen não cedeu. O dinheiro não compra o que construímos juntos. Cometa fica comigo. Zacarias partiu furioso, mas deixou claro que não desistiria. Enquanto cavalgava de volta para sua fazenda, planejava seu próximo passo. Se não podia comprar o potro, encontraria outra maneira de tomá-lo. Frederiksen, por sua vez, sabia que aquelas palavras eram uma ameaça. Enquanto acariciava Cometa naquela noite, prometeu que faria tudo ao seu alcance para protegê-lo. A tranquilidade que envolvia a fazenda começava a ruir, e uma sombra de incerteza pairava sobre eles. O que Frederiksen não sabia era que Zacarias estava disposto a ir mais longe do que qualquer um poderia imaginar. O sol surgia timidamente sobre os campos, mas a paz que reinava na fazenda de seu Frederiksen estava prestes a ser destruída. O camponês continuava sua rotina, cuidando de Cometa e trabalhando em sua modesta terra, mas não conseguia ignorar a sensação inquietante de que algo estava para acontecer. As palavras de Zacarias ainda ecoavam em sua mente. Pense bem, velho. Frederiksen sabia que a ambição do fazendeiro não tinha limites e que sua recusa não encerraria o assunto. Enquanto isso, na fazenda de Zacarias, os preparativos estavam em andamento. Ele havia decidido seguir um caminho mais sombrio para recuperar o potro. Usando sua influência e contatos, manipulou as autoridades locais e, com documentos falsificados, acusou Frederiksen de ter se apropriado ilegalmente de um cavalo que não lhe pertencia. A estratégia era simples, mas eficaz. Se não podia comprar Cometa, o tomaria sob o pretexto da lei. A tranquilidade da fazenda de Frederiksen foi interrompida certa manhã, quando um grupo de homens chegou escoltado por um oficial. O velho saiu para recebê-los, confuso, mas sem medo. "Em que posso ajudá-los?" perguntou com sua habitual serenidade. "Dom, recebemos uma denúncia de que o potro em sua propriedade foi tomado ilegalmente. Precisamos confiscá-lo imediatamente." O coração de Frederiksen parou por um instante. "Isso não é verdade. Comprei Cometa no mercado e tenho testemunhas que podem confirmar." O oficial, visivelmente desconfortável, baixou o olhar. "Sinto muito, mas tenho ordens para levar o cavalo enquanto o caso é investigado." Os homens avançaram em direção ao estábulo. Cometa, como se entendesse o que estava acontecendo,
recuou inquieto, relinchando forte. Frederiksen, com lágrimas nos olhos, se colocou na frente. Por favor, não façam isso. Esse animal não é só meu, ele faz parte da minha vida. Mas seus apelos foram ignorados. O afastaram à força enquanto tomavam o potro. Cometa foi levado brutalmente, seu relincho ecoando no ar como um grito de injustiça. A notícia se espalhou rapidamente pelo vilarejo, causando indignação. Muitos sabiam dos métodos de Zacarias e reconheceram sua mão por trás do ocorrido. Algumas pessoas começaram a se aproximar de Frederiksen para oferecer apoio. Isso não é justo, disse um jovem camponês. Sabemos que Cometa é seu e vamos ajudá-lo a recuperá-lo. Frederiksen agradeceu o apoio, mas estava arrasado. Sentado em frente ao estábulo vazio, sentia que uma parte de si havia sido arrancada. Na fazenda de Zacarias, Cometa foi trancado em um luxuoso, mas frio estábulo, cercado por outros cavalos, de raça. Zacarias observava à distância com um sorriso triunfante. Agora você está onde pertence, murmurou. Mas logo percebeu algo incomum. Cometa não se comportava como os outros cavalos. Recusava-se a comer, relinchava incessantemente e chutava as paredes, como se tentasse fugir. Seu corpo estava naquele estábulo, mas seu espírito continuava ligado a Frederiksen e aos campos onde havia recuperado sua força. A comunidade, cada vez mais revoltada, começou a se organizar. Enfrentar Zacarias era perigoso, mas ninguém queria ficar de braços cruzados. Um grupo liderado pelo jovem camponês decidiu procurar o prefeito para exigir justiça. Enquanto isso, Frederiksen, embora devastado, começou a elaborar um plano. Não permitiria que Cometa permanecesse nas mãos de Zacarias. Se a lei não estava ao seu lado, ele encontraria outro meio de recuperá-lo. Numa noite silenciosa, enquanto a fazenda de Zacarias dormia, Frederiksen aproximou-se furtivamente. Ele sabia que era arriscado, mas ele não podia esperar mais. Deslizou-se entre as sombras até o estábulo onde Cometa estava. Ao vê-lo, o outro relinchou suavemente, reconhecendo seu amigo. Frederiksen acariciou sua crina e sussurrou. Não vou te deixar aqui, pequeno. Você voltará para casa. No entanto, antes que pudesse libertá-lo, foi descoberto por um dos trabalhadores de Zacarias, que deu o alarme. A fazenda se encheu de luzes e gritos. Frederiksen foi capturado e levado diante de Zacarias. Você achou que poderia me roubar? Disse o fazendeiro com um sorriso cruel. Este cavalo é meu, velho tolo, e você não tem direito sobre ele. Ele não é seu, Zacarias. Nunca foi. Cometa pertence a quem o ama e cuida, não a quem o despreza. As palavras de Frederiksen ecoaram pelo lugar, mas Zacarias, cego por seu ego, mandou prendê-lo, acusando-o de tentativa de furto. A situação parecia desesperadora, mas a comunidade não permaneceu inerte. No dia seguinte, um grupo de moradores caminhou até a propriedade de Zacarias. Eram dezenas, depois centenas, unidos por um propósito comum. Enfrentaram o proprietário, exigindo a soltura de Frederiksen e de Cometa. Zacarias, pressionado, tentou negociar. O que vocês querem de mim? Este cavalo é meu, e a justiça está ao meu lado. Sua ganância e sua maldade não lhe conferem direito sobre aquilo que não soube apreciar, disse um dos vizinhos. Devolva o animal e deixe Frederiksen tranquilo, ou enfrentaremos as consequências juntos. Pela primeira vez, Zacarias começou a vacilar. Embora seu poder fosse grande, a união da comunidade era ainda maior. O destino de Cometa e de todos os envolvidos estava em risco. A tensão era evidente na fazenda. A multidão diante dos portões aumentava a cada minuto. Suas vozes ressoando em coro. Libertem seu Frederiksen! Devolvam Cometa! Os gritos eram uma demonstração de unidade.
uma força que Zacarias não havia previsto. Do terraço de sua imponente casa, ele observava os trabalhadores rurais com desdém e receio. Sempre acreditara que sua influência e fortuna eram inabaláveis. Mas desta vez enfrentava algo mais poderoso: a determinação de um povo cansado de seus abusos. No curral, Cometa relinchava e batia as patas contra as paredes. Sua agitação crescia a cada instante. Ele podia sentir a proximidade de Fredericksen mesmo à distância, e seu instinto dizia que precisava escapar. Dentro dele, a chama que Fredericksen acendera com cuidado e carinho ardia mais forte do que nunca. Preso em um pequeno cômodo, Fredericksen não perdeu a esperança. Sabia que a comunidade estava batalhando por ele e por Cometa, e essa certeza lhe dava ânimo. Eles nos libertarão, pequeno, murmurou, como se o potro pudesse escutá-lo. Zacarias percebeu que a multidão não se dispersaria facilmente e decidiu ridicularizá-los. Desceu até o portão principal e, com um gesto arrogante, pediu silêncio. Escutem bem, disse com um sorriso irônico. Se confiam tanto nesse cavalo, proponho uma solução. Daqui a uma semana, realizaremos uma corrida aqui mesmo. Se Cometa vencer, eu o devolverei junto com seu Fredericksen e me comprometo a libertar todos os animais que ainda possuo nesta fazenda. Mas, se ele perder, ficará comigo para sempre, e vocês nunca mais entrarão nesta propriedade. O desafio deixou a multidão em silêncio por um momento. Era uma aposta arriscada, mas não havia outra saída. Um jovem deu um passo à frente. Aceitamos, disse com firmeza. E prepare-se, Zacarias, porque Cometa provará que o afeto e o empenho são mais fortes que sua cobiça. Nos dias subsequentes, Fredericksen foi libertado sob a condição de permanecer na fazenda até a corrida. A comunidade trabalhou incansavelmente para preparar Cometa, trazendo alimento, medicamentos e tudo o que fosse necessário para que ele estivesse em sua melhor forma. Fredericksen, embora vigiado de perto pelos empregados de Zacarias, retomou os treinos com determinação renovada. Todas as manhãs, conduzia o potro em corridas curtas, fortalecendo seus músculos e aprimorando sua resistência. O dia da corrida chegou, trazendo consigo uma atmosfera de expectativa e ansiedade. A pista improvisada nos campos da fazenda estava cercada por uma multidão ansiosa. Os vizinhos haviam se reunido em peso para apoiar Fredericksen e Cometa, enquanto os amigos e aliados de Zacarias observavam com desdém, confiantes de que o potro não teria chance contra os campeões do proprietário. Cometa estava pronto. Seu corpo brilhava sob o sol, seus músculos estavam tensos e seu olhar fixo no horizonte. No horizonte, Fredericksen se inclinou e murmurou: Este é o nosso momento, pequeno. Corra como nunca antes, mas lembre-se, já vencemos só por estarmos aqui. O sinal foi dado e os cavalos partiram como flechas. Desde o início, os animais de Zacarias tomaram a liderança, impulsionados com força por seus cavaleiros. Cometa, embora inicialmente atrasado, começou a ganhar velocidade a cada passada. Sua perseverança e decisão superando todas as expectativas. No meio da corrida, um dos cavaleiros de Zacarias, seguindo ordens secretas, tentou bloquear Cometa, forçando-o a desviar-se para um terreno irregular. A multidão prendeu a respiração ao ver o potro tropeçar, mas, contra todas as probabilidades, ele conseguiu se recuperar e retornar à pista principal. Seu espírito indomável era evidente. Ele não desistiria sem lutar até o fim. Nos últimos metros, a corrida se transformou em um duelo entre Cometa e o cavalo líder de Zacarias, um animal imponente treinado para vencer a qualquer custo. Os dois corriam lado a lado, seus passos ecoando como trovões. Fredericksen, com o coração disparado, gritou: Vamos, Cometa! Este é o seu momento!
Num ato final de pura vontade, o potro estendeu seu corpo ao máximo, cruzando a linha de chegada um instante antes de seu oponente. Por um segundo, tudo ficou em silêncio. Então, a multidão explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Eles haviam triunfado. Cometa havia provado que dedicação e amor podem superar qualquer obstáculo. Derrotado e envergonhado, Zacarias não teve escolha a não ser cumprir sua promessa. Libertou todos os animais sob seus cuidados e devolveu Cometa a Frederiksen. Com um olhar amargo, disse: "Isso ainda não acabou." Mas, no fundo, ele sabia que seu domínio sobre a comunidade havia se desmoronado para sempre. O sol nasceu sobre a fazenda de Frederiksen com uma luz especial, como se o mundo soubesse que algo havia mudado para sempre. Cometa, de pé em seu pasto, olhava para os campos que agora podia chamar de lar com total liberdade. Frederiksen, apoiado na cerca, observava o potro com um orgulho que preenchia sua alma. Tudo o que haviam sofrido juntos havia valido a pena. Agora, eles não eram apenas um símbolo de superação, mas a chama que acendeu os corações de toda uma comunidade. Após a vitória na corrida, Frederiksen não demorou a cumprir uma promessa que guardava em seu coração havia muito tempo. Com a ajuda dos vizinhos, transformou sua humilde fazenda em um santuário para animais maltratados e abandonados. Cada canto da propriedade foi adaptado para acolher cavalos, cães, gatos e outros animais que antes não tinham um lar. "Aqui estarão protegidos", disse ele ao abrir as portas para os primeiros hóspedes. "Aqui receberão o carinho que merecem." Inspirada por Frederiksen e Cometa, a comunidade começou a se unir em um esforço coletivo. Os camponeses, que antes lutavam sozinhos para sobreviver, agora compartilhavam recursos, ideias e sonhos. Alguns trouxeram alimentos e materiais para construir novos estábulos, enquanto outros ofereceram seu tempo para cuidar dos animais. As famílias necessitadas encontraram apoio na fazenda, que agora não era apenas um refúgio para animais, mas também um centro de esperança para as pessoas. Cometa, por sua vez, tornou-se um símbolo vivo do que o afeto e a dedicação podem alcançar. Sua história se espalhou além do vilarejo, atraindo visitantes de lugares distantes. As pessoas vinham para vê-lo, conhecer Frederiksen e aprender com seu exemplo. O que começou como um simples gesto de compaixão transformou-se em um movimento, uma revolução silenciosa que provava que a bondade pode mudar o mundo. Na fazenda de Zacarias, as coisas eram muito diferentes. O outrora poderoso fazendeiro havia perdido sua reputação, e a comunidade, agora unida, não tolerava mais seus abusos. Até mesmo os trabalhadores, que antes temiam suas represálias, o abandonaram, buscando melhores oportunidades na fazenda de Frederiksen. Sozinho, Zacarias começou a refletir sobre suas ações. No início, seu orgulho o impedia de aceitar a verdade, mas, com o tempo, ele percebeu que sua ambição destruiu tudo o que um dia teve valor em sua vida. Um dia, para surpresa de todos, Zacarias apareceu na fazenda de Frederiksen. Vestia roupas simples e carregava uma expressão diferente, uma mistura de humildade e arrependimento. Frederiksen, embora desconfiado no começo, o recebeu com a mesma gentileza que oferecia a todos. "O que eu trago aqui?" Zacarias perguntou. "Vim oferecer minha ajuda", respondeu o homem, abaixando o olhar. "Sei que não posso desfazer o mal que causei, mas quero tentar fazer as coisas certas." Frederiksen o observou em silêncio por um longo momento. Finalmente, assentiu. "Se está disposto a trabalhar de verdade e aprender, sempre haverá algo para fazer aqui." Com o tempo, Zacarias começou a encontrar um propósito na fazenda. Embora no início alguns o olhassem com desconfiança, sua dedicação e esforço gradualmente lhe renderam a confiança dos outros. Sob a orientação de Frederiksen,
aprendeu a cuidar dos animais com respeito e a valorizar as pequenas coisas da vida. O tempo passou e a fazenda de Frederiksen floresceu como nunca antes. Os animais resgatados prosperaram, as famílias necessitadas encontraram apoio e a comunidade, agora mais unida do que nunca, tornou-se um exemplo para outras vilas. Cometa, agora um cavalo forte e majestoso, continuava sendo o coração de tudo, um lembrete constante de que até os menores e mais esquecidos podem se tornar algo extraordinário. Numa tarde tranquila, Frederiksen, agora mais velho, mas ainda com a mesma chama nos olhos, sentou-se ao lado de Cometa enquanto o sol se punha. Veja tudo o que conquistamos, pequeno, disse, acariciando a crina do cavalo. Tudo começou com você, e olhe onde estamos agora. Você é mais do que um campeão. Você é um milagre. O vento soprou suavemente, levando consigo as risadas das crianças brincando nos campos e os sons dos animais felizes. Naquele momento, Frederiksen soube que sua vida havia sido mais do que completa e que o legado de Cometa e sua fazenda viveria para sempre nos corações daqueles que os conheceram.